Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Podgéricos! Uhul! E do meu lado direito temos aqui Johnny. Fala aí, pessoal. E também ao meu lado direito, fazendo um barulho extremamente desnecessário neste momento, temos aqui Thiago. Salve, salve, família! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Mentira, não é não. Dando continuidade aqui, eu vou pedir agora já que o Thiago tá fazendo barulho, né, já que ele tá empolgado, faz oração aí, vai. É uma honra, Brito. De nada. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa noite, por mais esse episódio de Podgéricos. Te peço, Deus, que não só faça efeito naquilo, nossas palavras, nas pessoas que estarão nos ouvindo, mas possa fazer efeito também para nós, Deus, que nós possamos aprender cada vez mais de Ti e poder passar aquilo que estamos aprendendo para aqueles que estão nos ouvindo nessa noite, Pai. Muito obrigado por tudo, é o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. E bom, Johnny, qual que é o tema de hoje? Hoje é um tema que, por mais que todo mundo tenha algum, eu vou deixar até uma pergunta depois. Hoje o tema é sonhos. E a pergunta que eu deixo pra vocês é: vocês têm sonhado hoje em dia? Não. Responde aí, Brito. Sim. Tem sonhado também, Thiago? Sim. Na verdade, existe dois tipos de sonho, né? Existe o sonho que a gente tem, que ele é basicamente um resumo do nosso dia, né? Que meio que o nosso cérebro, tipo, falando mantendo ele ativo, né? Pra ver como é que tá a situação, tipo, de resumo do que você fez no seu dia. E tem aqueles sonhos que podem ser, tipo, visões que Deus quer passar pra gente, ou coisas que Ele quer comunicar, ou coisas que a gente deseja também. Achei muito interessante. E você, Thiago, tem sonhado com o que recentemente? Só lançou um, acho muito interessante, tá bom por aí. Hoje o bicho tá bom, tá? Corte rápido. Corte rápido. Tramontina. Corte rápido. É engraçado essa pergunta do Jonathan, porque é bem sugestiva. Sonhado, cara, na verdade, eu posso dizer o seguinte: sonhar tem os meus sonhos, por exemplo, né, que é concluir a faculdade, procurar sonhar, mais um sonho impossível, viver. Ninguém mais lembra da música. Eu esqueci. Vai, continua. Sonhos como um trabalho melhor, né? Procura evolução, família e tudo mais. Mas na verdade o que eu posso dizer pro meu caro amigo Jonathan, que na verdade eu estou vivendo, né? Vivendo sonhos. Demais! Inclusive esse Podgérico, inclusive. Vou chorar. Que lindo, cara. Muito bom. Mas realmente achei legal vocês compartilharem o conceito de sonho. Não achou pra interessante vocês. dessa vez, não? Eu tentei mudar, porque tá muito repetitivo. Tá bom, obrigado. Top. A gente agradece o público também. Mas foi interessante. Muito ou pouco? Muito. Mas realmente uma coisa que a gente não pode é deixar de sonhar. Independente das circunstâncias, independente das lutas, das provações que nós temos no dia a dia, né? Às vezes a gente deixa isso de lado. Às vezes a gente perde as esperanças, a gente vê nada acontecendo, a gente não vê uma luz no fim do túnel e a gente acaba deixando de sonhar. Às vezes a gente se sente estagnado. Exatamente. Tema de um episódio, em quem não ouviu vai ver. Ouça. Então, eu acho que a gente às vezes acaba deixando de sonhar olhando para as circunstâncias. Só que a gente esquece o Deus que a gente serve. A gente esquece o poder que Deus tem, o poder que Ele nos deu.
Então, realmente, nós temos autoridade aqui na Terra. E também nós nunca podemos, né, deixar de sonhar. Porque não há um sonho impossível. Então, a gente quando está caminhando com Deus, fazendo a vontade dele, tem até uma passagem que está lá em Filipenses que fala que tanto querer como efetuar vem de Deus. Então, às vezes, um desejo que surge no seu coração possa ser algo que Deus quer fazer na sua vida. E você às vezes vê como impossível, vê como difícil, não se sente preparado, não se sente digno, mas Deus quer fazer uma obra através da sua vida. Eu separei uma passagem de uma pessoa que realmente tinha o dom de revelar sonhos, né, de interpretar. E com certeza o cristão mais antigo já sabe de quem eu estou falando, que é José. E eu separei... mais novo também, né, amigão? Teve Mais a novo também, a animação do José do Egito, né? toda Realmente, criança já assistiu, pô. O desenho bíblico... Mas eu separei a passagem do começo e a do fim, porque realmente é uma história muito longa. Mas eu vou começar lendo lá de Gênesis, capítulo 37, do 2 ao 11. Minha versão é a NVI. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, é bom anotar isso, 17, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zipa, mulheres de seu pai. E contava ao seu pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José. Jacó que está querendo dizer. Gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o seu pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Eu quero fazer uma pausa aqui, porque é muito interessante que o sonho, ele contou com os de casa, e os próprios de casa odiaram ele. Na verdade, eles já tinham uma certa rixa, né? Mas... Sim, ainda mais quando contou um sonho, isso se intensificou ainda mais. E tem vezes que a gente conta nossos sonhos para os mais próximos, para os amigos, até mesmo para gente da nossa família. E essa pessoa não abraça a nossa ideia. Essa pessoa não nos apoia, essa pessoa até pode criar inveja. E realmente a decepção não vem de longe, né? Mas tem outro ponto aqui que eu queria destacar sobre esse sonho, né? Que no sonho ele fala que iam estar todos prostrados e ele ia estar num... E o dele estaria mais alto. E o dele estaria mais alto. Então, tipo assim, o sonho dele soava quase como uma... superioridade. Ele tá falando pra eles, de fato, ele foi superior a todos os irmãos dele, entendeu? Mas é aquela coisa, as coisas de Deus são loucuras pros homens, entendeu? E um outro exemplo, que na verdade não foi sonho, ele recebeu essa ordem de Deus, que eu sempre falo, que eu gosto muito dele, que é Noé, entendeu? A ordem que Deus deu pra ele de construir a arca, botar os animais e tudo mais, pra todo mundo parecia uma loucura, entendeu? E tipo assim, tu pode ver que em toda a Bíblia vai ter exemplos daquela questão, tipo assim, será que a pessoa acredita ou não, entendeu? No caso de Jesus, é um pouco um pouco de tipo assim, ele passava essa confiança maior. Por exemplo, o cego lá, o que você quer? Eu quero enxergar. Então tá bom, entendeu? Mas ele podia pedir qualquer outra coisa. O paralítico, mesma coisa, entendeu? A mulher do fluxo de sangue, entendeu? São exemplos de que confiavam acima de tudo. Já no Velho Testamento, a gente tem esses exemplos de dúvida, entendeu? Jonas, a mesma coisa. Tipo assim, ele não confiou que Deus ia cuidar dele durante o trajeto pra cidade que ele deveria ir, entendeu?
Então, são certas coisas que parecem tipo, caramba, meu, que loucura isso. Mas na verdade, tipo, é mandamento de Deus. E a gente sabe que isso é muito real nos dias de hoje, porque às vezes tem coisas que Deus coloca no nosso coração, e a primeira coisa que a gente faz é pensar, tipo assim, ah não, pô. Não, tá. Tudo conspira isso? contra. Que isso, pô? Não tem, é aquela coisa. A gente fala, eu não tenho condições. E de fato você não tem condições, mas Deus te capacita pra fazer a coisa. Receba! É igual a gente tava conversando esses dias sobre esse projeto do nosso podcast, porque durante o caminho a gente vai encontrar oposição, sabe? De muita gente dizer que não gosta, que, enfim, vários pontos negativos, sabe? E aquela coisa, é um sonho. Esse sonho veio de quem? Ele veio do coração de Deus. E se ele veio do coração de Deus, por que a gente vai duvidar? Sabe? E aquela coisa, como o Jonathan falou, muita gente vai duvidar, vai se opor. Então, muito cuidado com quem você conta seus sonhos. Porque, dependendo da pessoa, a única coisa que ela vai fazer é te botar pra baixo. E aí, vai ter aquele cuidado. Né? Você vai se abater com aquilo que a pessoa disse? Nesse fim de semana mesmo, a gente saiu, né? Aí a gente tava conversando sobre o futuro, tipo, coisas do podcast, tipo assim, coisas assim que quando a gente fala, tipo, parecia coisas inimagináveis, mas a gente acredita que sim, pode acontecer. E algo que eu falei e eu queria deixar registrado no episódio de hoje é que eu não tenho vontade nenhuma de estar no topo. E eu expliquei o porquê. Porque quando você está no topo, o que você tem para conquistar mais? Não tem mais nada para conquistar. E é um lugar totalmente solitário. Entendeu? É capaz de você ter tudo e sentir que não tem mais nada. Você literalmente tem todo o sucesso artificial, mas você se sente estagnado lá no topo. Entendeu? Então, é aquela coisa. Eu quero sempre ter algo pelo que lutar. Pelo que fazer, entendeu? E meio que a obra de Deus é isso, tipo, a obra de Deus só vai parar quando Jesus voltar, ou quando você morrer. Mas aí, tipo, a gente não sabe quando um dos dois vai acontecer primeiro. Legal esse exemplo que o Brito usou. Eu tava vendo uma entrevista hoje, coincidentemente, é porque hoje o dia de gravação coincidiu com o aniversário do Michael Jackson. Eu tava vendo uma entrevista dele. E um entrevistador perguntou pra ele, né? Tava falando do álbum Thriller, que é o álbum mais vendido de todos os tempos. E ele falou que preferia não pensar nisso porque realmente dava uma sensação de que tá bom, consegui, alcancei, não tenho mais nada pra fazer. E realmente, se a gente chegar no topo, estamos dando exemplo, realmente o que tem mais depois disso, né? Tem pessoas que são muito ricas, assim, e se sentem assim, até estagnados. Sim, estagnados, não sabem mais o que fazer, perdeu o valor muitas coisas. E só o exemplo que da família de Jacó, né? A gente não tá querendo falar que não é pra, tipo assim, mas eu queria muito ser rico. Não é isso. Tipo, você tem que lutar pra conquistar as coisas. Mas quando chegar lá, não se esquece de Deus, entendeu, amigão? Sim. Eu posso falar alguma coisa? Não. Seguinte. Desculpa. Não posso. É que tu mandou... É o seguinte, o Brito tava falando sobre os objetivos que a gente tem pro podcast no último rolê que a gente deu. A gente viajando ali no futuro, né, sonhando, né, como é o tema de hoje. E eu posso falar por mim, que eu acredito que por eles também, que não importa muito o que vai acontecer no futuro. O primeiro objetivo nosso é passar a palavra, entendeu? Para aqueles que realmente precisam. Sempre foi isso, né? Tipo, o fato da gente não... Por exemplo, tem a questão da estrutura, mas uma coisa que eu priorizei quando a gente começou é que eu não queria imagem da gente. Entendeu? Tipo, porque eu não quero que seja, tipo, pra fama do Gabriel, pra fama do Jonathan, pra fama do Thiago, tá ligado? Não quero isso pra fama de ninguém, entendeu? Eu quero que vocês se identifiquem com a gente e que a palavra de Deus seja passada, entendeu? E que vocês se identifiquem sem ver o rosto da gente, só com a mensagem que Deus colocar no nosso coração pra falar pra vocês, entendeu? Que ele cresça e a gente
diminua. Sim. E outra coisa também, eu não posso falar por eles. A gente tá se divertindo pra caramba. Uhul! Porque não é só aqui chegar aqui e falar, não. A gente estuda o tema, a gente dá uma conversada sobre isso até nos rolês que a gente dá. E os vídeos que a gente faz pro Reels. A gente se diverte pra caramba. Então é uma forma da gente trazer a palavra de Deus e fazendo aquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama fazer. Então não é só por, sei lá, dinheiro ou fama. A gente não tem nada disso, mas não é por isso que a gente quer. A gente não quer isso. Se vier, amém. Se não vier também, amém. Mas primeiro para a honra e glória do Senhor. E segundo porque é o que a gente gosta de fazer. E citando o exemplo que foi falado na passagem dos irmãos, né, de Jacó, eu tive um comentário sobre o podcast que eu fiquei muito chateado. Eu já ia falar sobre isso daí, que a gente já recebeu uns hatezinhos aí de um pessoal, mas é aquela coisa, né, cara? Tipo assim, pelas respostas, tá ligado? Tipo, a gente percebe que, primeiro, a pessoa não entendeu o projeto, mas tudo bem. A pessoa não viu os vídeos, tudo bem também. E eu espero que Deus amoleça seu coração como ele amoleceu de Faraó. Oh my God! Realmente, isso. porque Só que não demore tanto pra amolecer. que não veio Jonathan, é claro que quando a gente escuta essas coisas, a gente tem vontade de revidar, a gente tem vontade de Não atacar o tenho mesmo não. nível. Sabe Eu que tenho. tu sabe que eu não tenho, né? Tipo, eu sou bem... Pra mim depende do dia. Mas não dei bola, assim, vi os comentários muito positivos, muito mais positivos do que negativos, com certeza, e de pessoas que são praticantes da fé. Então isso que mais me conforta, pessoas que realmente são firmes na igreja. Então é esse tipo de comentário que a gente se apega, né? Que a gente se assegura, que a gente realmente coloca na nossa cabeça como positivo. Pô, eu acho que a gente pode falar. Esse daqui é o quê? É o 7º ou 6º episódio? Sétimo. É o 7º episódio. O nosso primeiro episódio, a gente não gostou. E a gente sempre mandou o episódio pro pastor Lucas pra ele dar o ok, né? Pra gente Feedback, né? pra gente poder lançar o episódio. E quando a gente mandou o primeiro episódio pra ele, que na verdade foi o segundo, porque o primeiro a gente gravou, ele falou, tipo, as coisas que ele gostou e as coisas que ele não gostou. E as coisas que ele não gostou, a gente fez o quê? Corrigiu. Só que é aquela coisa, né? Tipo assim, ele tava criticando a gente pra nos ajudar, entendeu? Se você, tipo, critica por criticar, tipo, não tem lógica. É aquela coisa. Se tu tá vendo alguma coisa acontecer na igreja e você tende a não gostar, conversa com as pessoas que estão fazendo aquilo, entendeu? Pra você ver o lado delas, elas verem o seu lado e, tipo, entrar num senso comum. É capaz até de você de você concordar com a pessoa. Ou você, tipo, entender o ponto do que aquilo tá sendo, por que aquilo tá sendo feito, entendeu? E eu acho que é isso, tipo, a noiva é feita de várias pessoas que têm culturas diferentes, que têm hábitos diferentes, que foram criadas de modos diferentes, entendeu? Mas que estão no mundo por um mesmo propósito. Então, se você tem alguma divergência assim com algo que seu irmão está fazendo, vai lá conversar com ele. Ou tenta entender o projeto ou o que o seu irmão faz. É só você ver as pessoas notarem nossa amizade, por exemplo. Eu e o Jonathan, a gente é muito parecido, mas, por exemplo, eu não sou muito parecido com o Brito. Mas a gente tem nossos pontos, tem coisas que a gente não concorda do outro, mas a amizade, ela prevalece. E é aquela coisa, né? Se fosse todo mundo igual, ia ser muito chato. Sim. Sim, é verdade. É que eu tava com um exemplo na cabeça que eu ia falar, acabei esquecendo, mas realmente nós três somos pessoas diferentes, temos muitas diferenças. Do Brito, então, eu realmente admiro muito o Brito, porque ele é focado naquilo que ele tem objetivo, eu acho muito interessante, é algo que me espelha muito, me inspira mesmo, porque o Brito realmente não importa a circunstância, o cara é focado. Foco nas coisas. Eu gosto muito disso, nessa qualidade do Brito. Mas eu acabei lembrando agora, não é que a gente esteja achando ruim da crítica, pode ser negativa ou positiva,
Porque realmente a gente não quer pessoas que passem só a mão na nossa cabeça. Imagina se o pastor tivesse aprovado o primeiro vídeo. Gente, a gente ia manter aquele padrão. Lembrando que, tipo, o que a gente tá falando da crítica tem a ver com o tema, porque José foi criticado por toda a família, não só pelos irmãos. Sim, a gente vai ler a seguir. Por toda a família. Até o próprio pai. E é aquela coisa, né, mano? Se você for. Você tem. Logicamente, você tem que pedir a Deus, tipo, será que eu tô fazendo certo? Você sempre tem que falar, tipo, continuar orando, tá ligado? Você sempre tem que manter a vigilância pra saber se aquilo que você tá fazendo agrada o coração de Deus. Sim. Mas você tem que ter aquele cuidado que Abel tinha na hora de agradar o Senhor. Mas é aquela coisa também, né, cara? Tipo, a gente também não pode dar ouvidos pra tudo que fala. Pois é. Sim. Entendeu? Saber filtrar. Realmente, porque quando você ouve qualquer comentário, seja elogio, seja crítica diante do teu sonho, você vê os frutos da pessoa, como que essa pessoa leva a sua vida. Até porque o próprio elogio pode ser algo negativo, Sim, porque pode verdade. inflar o ego da pessoa e ela achar que ela pode fazer por... Tipo, não, agora o Podigélicos é só nós três, a gente vai falar o que a gente... Não é assim. Pra gente tá falando, tipo, as mensagens, é porque Deus tocou no coração da gente, a gente fez uma pesquisa sobre os temas, ver o que tinha de referência na Bíblia, tudo mais, é isso mesmo. Então... Receba! E passa por uma aprovação também, não é o que dá na nossa cabeça. Tem tudo um processo. Mas realmente, quando você receber uma crítica, seja positiva ou negativa, consulte a Deus. Porque diante do teu sonho, com certeza vão ter comentários. Assim como teve com Abraão, quando ele deixou a cidade que ele morava. Imagine as pessoas. Poxa, Abraão, você é rico. Vai sair da tua cidade, você é idoso. Sim. Então, todo sonho vai ter comentários, seja ruins ou seja positivos. Com o próprio José, cara. O próprio José. Que Se de fato Deus colocou um sonho no teu coração e tu tá fazendo certo, não se preocupa, porque o mais importante é Deus estar do teu lado do que o resto do mundo. Isso é verdade. Noé só tinha a família dele. Apoiando E olha lá, né? o projeto dele. E olha lá. Quase... Mas continuando aqui a passagem, certa vez José teve um sonho. E quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhe. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais. Por causa do sonho e do que tinha dito, depois teve outro sonho, e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Um ponto muito interessante. O pai até repreendeu. Tá vendo? Falou, menino, o que você está falando? O que é isso? A gente vai se curvar diante de você, eu e minha esposa, seus pais. Eu vou dar um exemplo pra galera que, tipo, é nova, convertido, ou até mesmo não é convertido. Eu vou dar um exemplo da história de José num contexto mais atual, com outro exemplo. Uhum. Imagina que eu tô fazendo, digamos assim, tudo suposição. Digamos que eu esteja fazendo uma faculdade de engenharia e o meu pai seja professor e dono de uma empreiteira, digamos assim. Uhum. E aí, tipo, eu já tenho um certo favoritismo, digamos assim, com privilégio. o pessoal da minha... Vamos imaginar que eu não tenho irmão, tem o pessoal da minha classe, meus colegas de classe. E aí eu chego para meus colegas de classe e conto que eu tenho um sonho, e que nesse sonho eu vou ser o chefe da empreiteira do meu pai e eles vão ser meus funcionários. Como é que vai ser a minha recepção no dia seguinte na sala? Pois é.
Não, é capaz de que tem alguns, tipo, a galera pra ficar bajulando, tá ligado? Esse tipo de coisa assim. Sim. Mas, tipo, a maioria vai ficar, ó, esse cara tá se achando, tá ligado? Só porque ele é o queridinho. E de fato o José era o queridinho Sim, do pai dele. sim. Mas é aquela questão, entendeu? Tipo, a questão humana da inveja, tá ligado? Tipo, a gente tem claramente, tipo, nós três já passamos por uma situação que a gente sentiu inveja de alguma coisa. Sim. Entendeu? É natural do ser humano. É saber o que conta e pra quem conta, porque a história foi a mesma que José contou tanto pros irmãos quanto pro pai dele. Só que a reação foi diferente, tá ligado? Então uma coisa, tipo assim, os irmãos já tinham raiva dele, já tinham a inveja, e o cara vai lá e conta que vai ser superior a eles. A dica que eu dou é Entendeu? não sai falando pra até pro motorista do ônibus qual que é teu sonho, tá ligado? Verdade. Porque Aí chega o motorista, você é o chefe da frota. inclusive tem um meme interno nosso que tipo tem uma garota no nosso momento de conexão, a Aninha, e ela falou: "Não, eu não vou contar pelo que eu tô orando pra não colocar empecilho", tá ligado? E o que eu falei? E tu ia colocar empecilho. Vai dar certo, hein? Mas Beijo, Aninha. mas é tipo, é uma realidade, tá ligado? Não sai falando pra todo mundo, entendeu? Saiba quem você pode confiar pra contar. Saiba quem vai te apoiar e principalmente quem vai estar orando pelo seu sonho, entendeu? Porque é aquela coisa, né? A oração tem poder. E quando mais de uma pessoa ora por um propósito, é aquela coisa, né? Tipo, Deus vai ajudar. E foi legal a atitude da Aninha, né? Porque ela não precisou contar o sonho dela pra que a gente pudesse orar. E a gente orou, sabe? E graças a Deus. E deu certo, né? Deu certo, Deus fez a vontade dele. E hoje ela tá aí, bem. Ainda bem. Beijo, Aninha. Agora Tamo junto, Aninha. eu vou na história um pouco mais adiante, já no final. Pra quem não conhece a história, José ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Ele. O que é isso? Tá dando spoiler? Dando spoiler, né? De uma história que já tem mais de 2000 anos. Tudo bem, beleza? Nem passou na Record, hein? Verdade. Passou sim. Passou sim. E aí ele foi vendido como escravo. Ele foi pra casa de Potifar, onde ele começou a ser um líder lá, né? E a mulher de Potifar deu em cima dele porque José tinha boa Não, mas aparência. tem outro fato. O dom de sonho dele não parou só quando ele contou isso pros irmãos. O dom do sonho dele foi útil para todo o Egito. Porque ele sonhou com a questão das vacas magras e vacas gordas. Sim, E esse sonho ajudou a manter a questão alimentícia daquela época. Não só o Egito, como a própria família. A própria família dele Que é também muito foi louco, porque beneficiada. os irmãos eles... Que isso daí foi uma confirmação do primeiro sonho dele. Sim, Sim. que os irmãos saem da terra deles, vão até o Egito para buscar o alimento que ele ajudou a preservar. Verdade, eu ia contar isso, mas eles me cortaram, então. Aí o problema é seu, né, amigão? O problema é seu. Tem que ter Mas foto. interessante, o Thiago já falou, o Gabriel já falou, e agora eu vou colocar vou ler a passagem que Faraó falou com José, quando José ele interpretou o sonho de Faraó. Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, Faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On.
Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Quando que José sonhou? Quantos anos ele tinha? 17. Quando que a promessa foi se cumprir? 30. 13 anos depois. Olha que, assim, perseverança, né? A gente vê aqui perseverança de José porque ele passou por muitas dificuldades, ele passou por muitas tribulações, coisa que ele não merecia passar, coisa que ele foi injustiçado, mas mesmo assim ele não deixou de confiar no Senhor, ele não deixou de acreditar no seu sonho, e isso acabou se confirmando. E outra coisa dessa passagem que eu deixo para as pessoas. Às vezes a gente sente que a gente está sozinho no nosso ambiente de trabalho, Sim. ou sei lá, se você faz algum esporte, alguma coisa assim, mas vê o exemplo de José. José era um servo de Deus no meio de uma sociedade toda herege, que era a sociedade do Egito com o faraó, uma sociedade que era politeísta, questão dos deuses e tudo mais, e Deus, mesmo assim, utilizou o faraó para dar um lugar de honra para o servo dele. Entendeu? Então é aquela coisa, às vezes a gente sente que a gente tá que a gente é um cordeiro no monte, num rebanho de lobos, mas mesmo assim tá Deus lá protegendo a gente e ele vai acabar colocando a gente no lugar de honra, porque é aquela coisa que eu sempre falo, o mais Deus já fez, que foi dar o filho dele para salvação, mas ele é um pai que gosta de honrar os seus filhos. Então ele gosta de honrar, não. Ele gosta de mimar os seus filhos. Então é aquela coisa, tipo, por mais que ele já tenha feito o máximo pra gente, ele continua querendo que a gente tenha do bom e do melhor. E o bom e do melhor é aquilo que Deus quiser pra gente, não o que a gente quiser pra nós mesmos. Demais! E só pra complementar, a gente disse aí pra tomar cuidado pra quem você conta seus sonhos. Não quer dizer que se José não tivesse falado para seus irmãos, que não teria terminado assim, sabe, com esse sofrimento todo, né, de ter sido preso, humilhado e tudo mais. Mas quando você deixa de contar certas coisas, você evita muito sofrimento. Então, muito cuidado com quem você anda, com quem você conversa, com quem você abre o coração, porque nem todo mundo tá aqui para te apoiar, entendeu? Isso é muito real, pessoal. E outra coisa, né, amigão? Se tu tem um sonho, bota ele em prática, tá? Sim, Não deixa o sonho no teu mundinho da lua, não. Se tu tem um objetivo, vai lá e faz. Corra atrás. Os sonhos de Deus Verdade. jamais vão morrer. Eu acho que começou a cantar, já tá na hora de encerrar, não é mesmo? Isso é verdade, né, pessoal? Mas Mas esse tema já lembra da música do louvor da Ludmilla Ferb, né? Impossível não lembrar. Mas, pessoal... Impossível. Mas, pessoal, esse foi o tema de hoje. Queremos agradecer a sua presença, por ouvir todos nós, né? Sempre mandando mensagem de apoio, seja no Instagram, seja no YouTube. Dando risada na nossa cara, aquele tombo que eu tomei, eu fiquei com o ombro doendo 2 dias, tá? A gente Obrigado. o fica... Brito passa bem. O Brito passa bem. A Tô gente bem, fica mano. muito feliz com cada comentário, com cada like de vocês. Principalmente o Johnny, que tá, já falei isso, ele tá 24 horas. 24 horas esperando por muito vocês. louco, cara. Pra porque atender. eu acordo cedo pra trabalhar, já tem mensagem do Johnny. Tu viu quem curtiu? Tu viu quem visualizou? Eu fico muito feliz, realmente. Muito bom. Eu que fico nessa parte de gerenciamento, né? Dos engajamentos, mas eu fico muito feliz por cada comentário, cada like de vocês. E bom, recados. Todo sábado, 8 horas da noite, culto conexão. Porém, no último sábado do mês, Santa Ceia, esteja aqui presente. Quarta-feira temos o MC. Momento conexão. Momento Conexão, pessoal. Se você quer saber mais do que é o Momento Conexão, entre em contato com a gente. As DM estão sempre lá. O Johnny tá 24 horas, como vocês já sabem. O YouTube eu fico vendo os comentários. O Spotify tem os arrobas lá para você poder ver e entrar em contato com a gente. Então não fica de desculpinha, não fica de mimimi, não fica, ai, não sei. Então a gente tem que se posicionar. E é aquela coisa, se você não quer aparecer num culto, vai no Momento Conexão, que é uma proposta diferente, mas Deus está lá presente, vai tocar no seu coração,
E é isso. Já é um start assim para você começar a ter uma vida de qualidade com Deus. Bom, eu acho que era isso. Alguém tem mais algum recado? Não tenho não. Ah, tenho um recado. Eu acho que esse vídeo vai sair antes. A gente tá com uma campanha de doação de brinquedo pro Dia das Crianças. Então se você tem algum brinquedo usado aí ou quiser doar, fala com a gente. O Brito tem boneco. Ou entre em contato. Não, mas é a minha coleção, né, amigo? Aquilo lá é um investimento. Eu não acho muito legal você abrir esse parênteses no meio do podcast. Tem um tesouro aí, tem um tesouro. Tem muitos bonecos que o Brito vai doar nessa campanha. Vou sim. Primeiro que não é nem boneco, mas não vou entrar nesse saindo... mérito. Não vou te dar esse gostinho de entrar tá nesse saindo mérito. lágrima dos olhos do Brito. A gente já extrapolou do tempo, entendeu? E você podcast. tá aqui causando. Então Thiago. é isso, Ele tá pessoal. causando. Johnny, por favor, faz a oração final, cara. Obrigado, Senhor, por mais um episódio, mais um podcast que a gente vem conversar, né, com cada pessoa, papai. Que cada tema venha impactar cada um. Que a gente seja usado, Senhor, mas que seja o Senhor falando e não que seja a gente. Que o Senhor dê mais ideias pra gente, Senhor, pra ser canal de bênção na vida de pessoas, assim como é na nossa. E que o Podgélico, Senhor, sempre esteja no seu controle, Senhor. Nunca saia das suas mãos, nunca seja nós falando, e sim o Senhor. Entregamos todo esse projeto, Senhor, nas suas mãos, para que seja feito em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso. Falou. Falou, pessoal. Falou. Uma vez Flamengo, Sempre Flamengo. sempre Flamengo.